Iniciei o meu processo para o programa Kibastronaut e vou compartilhar um pouco com vocês sobre como isso funciona. Então, se você não sabe, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse programa Kibastronaut, referente às certificações da CNCF, Cloud Native Compute Foundation, em relação ao Kubernetes. Então, todas as certificações aqui têm relação com o Kubernetes, que é uma ferramenta que a gente utiliza para orquestração de containers e etc. Então, aqui você tem dois selos específicos que você pode ganhar. Um, que é o que eu estou focado nesse momento, é o selo Kibastronaut, onde você precisa tirar as seguintes certificações: a CKA, CKAD, CKS, KCNA e KCSA. Eu vou falar um pouco detalhadamente sobre essas certificações e aí você vai conseguir entender o que cada certificação propõe e etc. Outra coisa, aqui são o que você ganharia tendo o selo Kibastronaut, né? Uma jaqueta exclusiva que está aqui. No Credly você vai ganhar também esse badge sobre a tua expertise em 5 certificações de Kubernetes, acesso ao Kibastronaut, ao canal do Slack do Kibastronaut, cupom de 50% off, né, em algumas certificações a cada ano. E 20% off em 3 eventos da CNCF, KubeCon, KubeDays e durante o ano. O Golden Kibastronaut, ele envolve muito mais certificações, as 5 que eu citei e mais outras aqui que você pode ver. Certificações de Argo, certificações extras aqui que você pode tirar também, e ele vai te dar aqui algumas coisas extras que você pode ter. Mas o foco aqui é sobre Kibastronaut e sobre as 5 certificações principais. E depois eu vou dizer se isso vale a pena ou não, mas primeiro, obviamente, eu estou no processo para tirar essas certificações, então é algo que eu ainda vou saber. Mas eu posso dizer pelas informações que eu tenho de quem já tirou e de quem tem vontade de tirar relatos e etc. Então eu vou trabalhar nisso também aqui nesse vídeo, falar um pouco para vocês se isso realmente vale a pena ou se é realmente algo que não faz nenhum sentido, né? Até porque existem algumas divergências sobre se certificação vale realmente a pena ou não, né? Então é algo que vai depender de cada pessoa e etc. A primeira coisa aqui, para terem mais informações, caso vocês precisem, é uma FAQ sobre o Kibastronaut. Como eu me tornaria um Kibastronaut? Então ele coloca aqui as 5 certificações que eu falei e todas elas, isso é importante também, devem estar ativas. Então não pode ter uma certificação dessa expirada. E aqui ele fala, né, se não tem todas as 5 certificações, né, todos os 5 exames, mas eu tenho uma delas. Então, ele fala que não pode. Então, se você tem uma KCNA, KCSA, PCA e CKA, ou qualquer outra, não pode. Você tem que ter as 5 do programa, que são essas 5 aqui que eu já falei anteriormente. E nelas que a gente vai trabalhar. Outra coisa também, se você tiver todas as 5 certificações, você precisa que elas estejam ativas ao mesmo tempo. Você não pode ter uma certificação expirada. Porém, de qualquer forma, se você tiver as 5, você tem um período de renovação, que você continua ainda com o selo de Kibastronaut, mas você tem um período ainda dentro daquele ano para você continuar com ela expirada e ainda continua com o selo de Kibastronaut. Então, lembrando que certificações geralmente têm duração de 2 ou 3 anos. Vou passar aqui essas informações para vocês. E aqui diversas outras informações que você pode entrar aqui e tirar as tuas dúvidas. Mas eu vou pegar aqui o processo que eu estou fazendo. Então, é um processo meu, especificamente meu, porque eu montei esse cronograma. Mas você pode montar o cronograma, não tem ordem, tá? A única certificação que tem para requisito eu vou falar aqui. Então, não tem uma ordem específica que você precise tirar certificações, exceto uma. As outras, você pode fazer qualquer uma em qualquer ordem, não tem nenhum pré-requisito. Então, a primeira é a Kubernetes Cloud Native Associate. Então, como o nome já diz, ela é uma Associate, é uma certificação de entrada. Ela é uma certificação teórica, ela engloba conhecimentos a respeito da CNCF, ela engloba conhecimentos sobre persona e sobre outras coisas. Aqui a gente tem o que tem do programa, né, de estudo, que você vai precisar ter de conhecimento. E aqui ela diz quais são os detalhes do exame, né? Isso mudou no final do ano passado, então algumas coisas aqui foram alteradas, mas o exame beta já foi aplicado e os exames novos já estão ativos. Então, já agora com esses detalhes aqui, com esse percentual de peso para cada tipo de domínio que você precisa ter. Então, ele vai te dar aqui um Kubernetes Fundamentals, são conhecimentos básicos de Kubernetes, etc. Conhecimento de orquestração de container,
e alguns conhecimentos específicos sobre a arquitetura da Cloud Native e sobre a arquitetura de Cloud Native Application Delivery, que vai tratar de assuntos referentes à utilização de ferramentas da CNCF. O preço dela hoje está $250 e você tem uma possibilidade de refazer essa prova novamente, caso você não passe na primeira tentativa. Aqui eu vou pegar o exame diretamente, o custo dela é esse, e você pode fazer ela por $250. Porém, nunca faça pelo preço cheio, nunca compre nenhuma certificação pelo preço inteiro, porque sempre tem cupons de desconto e eu vou mostrar lá no final os cupons que tem disponíveis para você fazer. Aqui, se você for ver, tem um bundle, então esse bundle você pode fazer uma certificação e ter acesso a uma subscription aqui da própria Linux Foundation. Então, a Linux Foundation é a empresa, a organização que está acima da CNCF, só para você entender. Isso, inclusive, você estuda quando você estuda para KCNA, então você tem esse conhecimento também. Inclusive, quando você marca a prova, né, você tem a possibilidade, você pode comprar o bundle para 5 provas específicas aqui para o Kibastronaut, e você tem 12 meses para realizar os exames. Então você tem esse tempo aí para poder estudar. Então essa é uma das certificações válidas para você se tornar um Kibastronaut. É uma certificação de entrada com 60 questões de múltipla escolha. Não é uma certificação prática. Essa e a KCSA são certificações associates de entrada e teóricas, enquanto as outras são certificações práticas. Então, lembrando que essa aqui é uma certificação de múltipla escolha, que o exame você vai fazer e ela tem 60 questões, e você tem uma duração de 90 minutos para fazer o exame. Então, você tem esse tempo para poder realizar o exame, é um tempo razoável e ok. Então, não precisa se preocupar em relação à quantidade de tempo. Se você já tem conhecimento em Kubernetes, a certificação aqui vai ser bem tranquila. Eu só coloco uma atenção para você estudar sobre a CNCF e Linux Foundation, porque cai algumas questões referentes a esses detalhes. Muitas vezes a gente tem conhecimento da ferramenta, né, do Kubernetes em si, de orquestração de container e etc., mas a gente às vezes não tem conhecimento da organização que está acima disso, né? Então é importante saber disso. A outra certificação é a CKA. Essa é uma das certificações mais cobiçadas e que a maioria dos DevOps fazem, SREs, DevOps, Cloud Engineers, etc., porque é uma certificação prática e até considerada, de certa forma, no nível intermediário, não é uma certificação extremamente complexa. Então, os detalhes do exame aqui, arquitetura de cluster, né, instalação e configuração, workloads e scheduling, services networking, o storage e troubleshooting. Então, todos esses domínios aqui você precisa ter, porque é uma certificação prática. É uma prova que você vai fazer ela na prática, você vai ter um terminal, você vai acessar a prova, você vai ter acesso à documentação, isso não é restrito, então se você tiver lá que pegar um YAML completo de um service, de um ingress, de um deployment, de um config map, você pode copiar, isso não é bloqueado para você, mas você está dentro daquele escopo do exame, então você não pode passar daquilo, você não pode sair acessando qualquer tipo de documentação, é a documentação oficial do Kubernetes e a prova você faz de forma prática. Aqui eu vou pegar mais informações do próprio exame, essa prova é mais cara do que a prova da KCNA, porque ela é uma prova mais cobiçada, imagino que seja por isso, né, $445, convertendo aí em torno de 5,50 o dólar, essa prova sai um pouco cara para o brasileiro. Mas você pode também conseguir o voucher de desconto, né? Cupom de desconto, na verdade. Essa certificação é válida por 2 anos e ela tem uma duração de 2 horas. Então aqui você vai ter a versão, né? A versão atual do software da certificação é a versão 1.34, é bom ter essa informação porque muitas vezes algum recurso atualiza e alguma coisa muda em relação a uma versão e outra, então é bom ter essa informação. Geralmente os exames, os cursos que você faz em relação a isso já deixam essas informações atualizadas. Então essa é uma certificação que você vai conseguir resolver problemas na prática, onde você vai ter ali 2 horas para resolver esses problemas. É uma certificação considerada, de certa forma, intermediária. Então, se o processo que eu estou fazendo é esse, então KCNA, depois eu vou para a CKA. Depois vem a CKAD, né, que é uma Certified Kubernetes Application Developer, focada para desenvolvimento. O que vai mudar aqui no programa é que o foco vai ter em relação a algumas questões de desenvolvimento. Então, design de aplicação e build, application deployment, observability e manutenção. Então, vão ter coisas específicas
de desenvolvedor, né, que seria para desenvolvedor. Mas da mesma forma da CKA, ela também é uma forma prática, que você também vai ter 2 horas para completar ela, e ela tem praticamente 70% do programa da CKA. Então não é uma prova que você vai ter que estudar tudo do zero. Basicamente, como funciona? A KCNA vai te dar uma estrutura bem forte em relação à questão teórica de como as coisas funcionam em relação ao Kubernetes. Com essas informações e esse conhecimento, você já vai estar bastante preparado para a CKA, mas aí você vai ter que fazer talvez um outro curso, se você não tiver conhecimento prático de Kubernetes, seria interessante você fazer laboratórios e hands-ons aí para você pegar na prática como funciona, linhas de comando e etc. Isso é extremamente importante, como funciona o Kiblet e tudo mais, e como funciona um cluster do começo ao fim. Então essa estrutura é interessante você ter, mas o conhecimento teórico você já vai ter da certificação anterior. Então você já tendo esse conhecimento depois que você estudar para a CKAD você vai ter que acrescentar algumas informações, não é tanta coisa assim. É um exame muito similar, só que é focado para dev, mas você como DevOps eu também sugiro tirar essa certificação, que eu acho importante. Então, essa é a grade, mesmas informações das outras, é uma certificação com 2 horas, é prática, tem validade de 2 anos, você pode fazer ela durante 2 meses depois que você comprar, você pode ter mais uma retentativa caso dê problema na primeira, né? E a versão também é 1.34, todas as versões delas continuam nesse mesmo nível. E aqui ele fala que o level, né, é intermediate, assim como a CKA, eu passei anteriormente, também é intermediate. Essa aqui já é uma associate, né? É uma iniciante ali para você ter o escopo geral de como funciona a CNCF, Kubernetes e tudo mais. Depois disso, você vai para, no caso, vou para KCSA, que é uma associate de security, que já vai te preparar para CKS. A CKS é uma das mais complexas de se tirar, porque é focada em segurança e nem todo mundo trabalha exclusivamente com segurança. Geralmente a gente trabalha diretamente com cloud e outras coisas mais administrativas referente a Kubernetes e não em relação à segurança. Então, quando se trata de segurança, tem algumas especificidades que as outras certificações não trazem. Então é importante ter aqui que você vai ter que ter conhecimento, domínio, né? Um overview ali referente a Cloud Native Security, Kubernetes focado aos componentes de segurança. Você vai ter que ter conhecimento dos fundamentos de segurança referentes ao Kubernetes, plataforma de segurança, compliance aqui referente ao framework de segurança também do Kubernetes. Então, são coisas muito focadas que as outras certificações, quem vai te ajudar a tirar a certificação da CKS vai ser essa certificação aqui. Então, essa certificação ela te prepara para a CKS, de alguma maneira, mas não é obrigado você tirar a KCSA se você não quiser fazer parte do programa do Kibastronaut. Então, é algo que é muito específico de cada pessoa e então não é necessário, não é obrigatório você tirar essa certificação aqui, certo? Ela é uma certificação online e teórica, como eu falei, da mesma forma que a KCNA. Então, as certificações K, que começam com K, são as certificações teóricas, tá? Então, a KCNA e a KCSA são certificações teóricas com 60 questões de múltipla escolha. Você tem um retake, duração de 90 minutos e ela também é considerada iniciante. Então, essa certificação aqui é uma certificação para você ter um conhecimento teórico mais profundo. Agora, as certificações C, né, CKA, CKAD e a CKS que a gente vai falar agora, são certificações práticas que você vai realmente fazer isso aqui na prática. E todas elas que você vai fazer online, você vai ter... lembrando aqui que o preço das certificações K, das teóricas, é $250 e os preços das certificações práticas é $445. Lembrando que você vai ter um desconto, né? Você consegue pegar cupom de desconto facilmente. E uma coisa importante da certificação da CKS é que você precisa obrigatoriamente, você deve ter passado na CKA. Ou seja, você não pode fazer a CKS se você não tiver a CKA antes. Então você precisa obrigatoriamente ter passado na CKA para poder fazer a CKS. E o que ela cobre aqui também são questões referentes à segurança, vulnerabilidade de microserviços, supply chain security, monitoring e etc. Referentes à segurança. É uma das provas mais difíceis, mas é uma prova que vai te dar o selo final ali do Kibastronaut. Então, essa prova aqui, você só tem esse pré-requisito e é a única prova que tem pré-requisito. Todas as outras aqui, o meu path de programa aqui que eu vou fazer,
é esse que passei para vocês. Então, é exatamente nessa ordem aqui. Mas você pode fazer antes a CKS. Você pode, por exemplo, fazer a CKA e depois fazer a CKS. Não precisa fazer CKAD ou a KCNA, enfim. Mas pelo programa do Cubestronaut, talvez seja interessante para você. Mesmas informações das outras provas aqui da CKA e do CKD, tá? Só que aí o nível dela, apesar de ser intermediate, ela é considerada uma prova mais difícil do que as outras. E aí aqui algumas informações sobre o bundle, né? Você, ao invés de comprar cada prova separadamente, você pode comprar o bundle do Cubestronaut, onde você vai pagar $1.645. E aí, obviamente, você pode pegar o desconto, né, cupom de desconto para fazer isso. Geralmente, o cálculo que eles estão fazendo atualmente, falando hoje, está em torno de 5,50, 5,58 o valor do real. Então, você vai multiplicar por esse valor aqui. Aqui eu peguei no Kubernetes, lá no Reddit, uma informação sobre se vale a pena, né? O cara pergunta aqui, alguém é um Cubestronaut, vale a pena? Um Cubestronaut é alguém que completou com sucesso as certificações com a 8S? O cara fala assim, ó, trabalho com Kubernetes há 6 anos, não sentia a necessidade de fazer nada disso. E aí eu digo para vocês, a necessidade de você fazer uma certificação, tirar todas essas 5 certificações, não há necessidade. A não ser que a empresa te cobre isso. Mas dificilmente uma empresa vai te cobrar. Agora, isso, na minha visão, vai te dar uma visibilidade muito maior do que se você não tiver. E eu estou falando em relação a qualquer uma certificação que você tirar ali. Você não precisa tirar 5. Uma ou duas que você tire, você já está num patamar maior, porque, de certa forma, corrobora com o conhecimento que você tem. É meio que prova que você tem aquele conhecimento. Agora, se você já tem anos de experiência, eu, por exemplo, tenho muitos anos de experiência com Kubernetes, não faria nem sentido eu tirar. Só que eu gosto desse desafio, eu gosto desse treinamento, dessa dedicação. Isso é algo que faz parte de mim. Mas para você isso pode não fazer diferença nenhuma, então vai de cada um, né? E aí aqui uma resposta de um cara que fala que a CK, CKD e CKS vale a pena, exames muito práticos e difíceis. As outras duas certificações associadas não valem e não valem nada e são uma espécie de golpe financeiro da CNCF. Enfim, isso aqui é o que ele está falando, né? Eu considero que vale a pena você entender a teoria profundamente também. E as outras certificações, as K, que ele não está citando aqui, a KCNA e KCSA, são certificações mais teóricas. Então, às vezes, ele quis focar na prática e por esse motivo acho mais importante. Mas, como eu falei, cada um vai achar o que é prioridade para si, né? A outra fala aqui que a verdadeira razão pela qual eu fiz foi porque você economiza dinheiro ao longo do prazo com descontos. É isso, você tem descontos que você recebe conforme você tem o Cubestronaut, né? E aí você tem que renovar. Então, dependendo do ano que você tirou, você vai ter uma certificação válida por 2 anos. As antigas eram válidas por 3 anos, né? O outro fala aqui que é bom para branding pessoal, mas não prova que você é realmente bom em Kubernetes, cenário de produção real. Esses certificados estão perdendo valor, na minha opinião. Enfim, é um ponto de vista. Eu acho que realmente é muito bom para branding pessoal, mas eu não acho que é algo que não te ajude num cenário em produção. Eu acho que te dá uma base muito sólida para você trabalhar em cenários em produção. Não é algo que você vai, nossa, eu vou dominar tudo aqui só fazendo essa prova. Óbvio que não, você tem que ter a prática junto. Mas é algo que te ajuda se você tiver a prática junto com isso. Aí o outro fala aqui que já fez a CK e a CKS, que expirou recentemente, tem experiência suficiente às certificações mesmo que expiradas, para mostrar que sou capaz de fazer. Não preciso pagar mais $2.500 para conseguir um casaco para mostrar que entende K8S. Enfim, é isso que a maioria vai falar aqui provavelmente, que não precisa tirar todas as certificações e tal. Eu acho importante para o branding pessoal, realmente, para tua autoridade, você ter essas certificações. Então, essa é a minha opinião em relação a isso. Aqui tem uma FAQ também referente ao programa que você pode participar da Code Cloud. Code Cloud, se você não sabe, é como se fosse a Udemy, né? Uma escola que ensina sobre cloud, Kubernetes, etc. E aqui você pode se inscrever para participar do programa do ano. E aí você provavelmente vai ter que pagar alguma coisa e estar inscrito, né? Está aqui, né? Então, esse programa é free? Sim. Na verdade, eles dizem sim, mas não é. O programa não é completamente free. Ele diz que você precisa ter ativo o programa standard, né, a inscrição standard da Code Cloud, que você paga uma mensalidade. Então, o programa em si pode ser free, mas você tem que pagar a subscription. Então, não é free. Na minha opinião, não é free. Mas ok, vai da visão de cada um, né? Aqui eu separei uma parte de um repositório no GitHub que mostra alguns cupons, e aí, inclusive, cupons para você participar de eventos. Mas aqui os nossos cupons específicos são referentes às certificações, inclusive do bundle aqui. Esse cupom você ganha 30% de desconto.
Esse outro aqui você ganha 35% de desconto, é isso. Tem outros lugares que você pode pegar esse cupom também, tá? Então, no próprio Code Cloud e nos cursos que você faz na Udemy, por exemplo, você consegue, os instrutores te dão cupons ali de 30%, 35% de desconto. Então, em geral, cupons de 35% de desconto você consegue baixar do valor da certificação. Então, não faça certificação se você não tiver um cupom pelo menos de 30%, que eu acho que, a não ser que a empresa vá pagar para você e não esteja muito preocupado com isso, mas se você for realmente tirar do teu bolso, como são certificações caras, se você fizer sem o cupom, você vai gastar em torno de quase 10 mil reais. Se você fizer com o cupom, você vai fechar aí praticamente na metade do preço, 5.900 por aí. Todas as 5 certificações, eu já fiz esses cálculos aí. Aqui no Code Cloud também tem um Learn Path do Cubestronaut, onde você pode entrar e se preparar para todas as certificações, tá? Aí você tem que ver se vale a pena. Eu já fiz alguns cursos da Code Cloud, são cursos bons. Só que às vezes o curso que está aqui na Code Cloud sai um pouco mais caro para nós brasileiros, porque tem que pagar em dólar. Então, se você for pagar mensal, se eu não me engano, a inscrição standard, que você tem acesso a todos os cursos e tal, é $35 por mês, o que não é muito barato para muita gente. Só que se você for comprar o curso, você consegue comprar o curso, por exemplo, eu tenho o curso da CKA, na Udemy. Paguei na época, acho que foi R$ 27, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho acesso aos labs deles, da plataforma deles, mesmo o curso estando na Udemy. Ou seja, isso não te impede, porque você comprou em outro lugar, de acessar o hands-on ali e praticar realmente como as coisas funcionam na plataforma deles. Então, às vezes, vale mais a pena do que se você for estudar só para uma específica, compra lá. Nem todas tem na Udemy, isso é importante falar. Só tem a CK, deve ter mais umas duas lá de outras coisas, né? Talvez GCP e tal. Aqui também, sobre o programa, né? Algumas informações que eu já passei ali no começo e etc. Tem alguns bundles aqui que você pode comprar para Cubestronaut, por exemplo, ou para as duas aqui, ou só para uma e tal. Ou se você quiser fazer upgrade. E aqui eu separei uma publicação do Eduardo Munari no LinkedIn. Então ele fala um pouco sobre como foi tirar essa certificação. Eu não vou ler tudo aqui, tá? O vídeo já está bem longo. Mas basicamente ele fez um artigo no Medium, que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem, comentem aí que eu mando o artigo para vocês, ou só procurar aí no Google, né? Vai estar lá Eduardo Munari, coloca Cubestronaut e deve aparecer. E aqui ele fala sobre quem ajudou bastante, os instrutores que ajudaram ele bastante, né? O James Spurin é da KCNA, eu estou fazendo inclusive com ele na Udemy. Inclusive ele dá o cupom lá de 30%. É um dos embaixadores também da CNCF. Então é uma pessoa que está por dentro do assunto, tal. Todas essas pessoas aqui estão. O Young Kang é também do Cubestronaut, inclusive eu vou mostrar um post dele que ele fez aqui referente a esse assunto. Aqui é o link do Medium, referente à jornada do Eduardo Munari em relação ao programa aqui. E aí ele fala que ele já trabalha com Kubernetes há 6 anos, aproximadamente 6 anos, então ele teve uma base sólida, é isso que eu estou falando. Então, se você não tem uma base sólida, seria muito importante você fazer todos os treinamentos. Se você já tem uma base sólida, aí você pode escolher ou não. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma base muito sólida com o Google Cloud e outras clouds e tal. Eu já tirei certificações aqui sem fazer muito estudo profundo, só tentando entender ali, fazendo um simulado ou outro, tentando compreender mais ou menos como funciona a estrutura da prova para eu fazer a prova. Então, Associate, por exemplo, do GCP, eu estudei em menos de um mês, muito pouco, alguns dias só. E aí eu fiz alguns simulados, fiz alguns labs, validei ali o conhecimento realmente do que pedia na prova, algum recurso ou outro que a gente acaba não utilizando na prática, no dia a dia, eu melhorei minha teoria e apliquei para a prova. Fiz a prova bem rápido, num tempo ali de 30, 40 minutos, mesmo tempo que eu fiz os simulados. Então, vai muito do teu conhecimento. Se você já tem prática e conhecimento profundo em Kubernetes, isso aqui vai ser provavelmente bem tranquilo, inclusive essa minha jornada agora, né? E aí ele mostra aqui a jornada dele, dos exames, né? As notas que ele tirou em cada uma, a pontuação necessária. Isso é importante falar, que eu não falei, né? Então a KCNA pede que você tire 75%, ele acertou 93%. A CKA 66%, ele acertou 99%, deve ter errado uma bobagem lá, né? Aqui a KCSA 75% e ele acertou 87%. A CKAD 66%, ele acertou 98%. E vocês podem ver aqui, né, que as provas teóricas, né, supostamente, são um pouquinho mais difíceis, apesar de que a nota dele foi bem boa aqui, né? Mas olha só, um pouquinho mais abaixo. As práticas, ele quase zerou aqui, né? Quase zerou o chefão aqui facilmente.
Então, e a mais difícil aqui, que ele até colocou uma carinha de sufoco aqui, 74 quase, né, da CKS, que é o que eu falei que o pessoal acha que é um pouco mais difícil, né. Ele até fala aqui que inicialmente ele planejava fazer a CKD logo após a CKA, já que o conteúdo se sobrepõe. Foi o que eu falei, né, o conteúdo é basicamente o mesmo, muda algumas coisas em referente a dev e tal. Mas como ele estava mudando de casa, o cronograma não saiu do esperado e tal. Então o que, que ele fez? Ele tirou a KCNA, CK e ele foi para KCSA, depois que ele fez a CKD. Mas um dia depois, na verdade, né? Mudou praticamente nada. Então, e aí ele até falou, né? Obviamente tem mais dificuldade com exames de múltipla escolha. É o que deu pra ver, mas também não é tanta dificuldade assim, né? As notas dele foram boas pra caramba. E aqui eu separei um post do Young Kang aqui sobre ele se dizer um ex-cube astronaut. Ele está dizendo aqui que ele é o primeiro ex-cube astronaut do mundo. O que, que ele quer dizer com isso? Ele vai dar todos os argumentos dele aqui referente a isso. E o que, que ele quer dizer no final das contas é que ele não vai mais renovar as certificações dele e que não vale a pena ele renovar. Então ele está dizendo aqui que, né, sorry, not renewing. Então ele não vai mais renovar certificações, porque quando expira, né, como está lá na FAQ do Cube Astronaut, quando a certificação expira, você não é mais um Cube Astronaut, vamos dizer assim, né? Então, aqui ele até coloca os primeiros 7 membros do clube dele aqui do Cube Astronaut, né? Golden Cube Strong. E aí ele fala algumas pessoas, você pode acessar lá esse post dele e ver se as pessoas têm alguma estratégia aqui e tal, o canal. Eu achei um canal do YouTube da Ana Pedra, então isso é importante falar aqui. Ela dá alguns insights bem rápidos ali, e é bem legal. Aqui é um link que ele colocou, né? Então eu acessei esse link e aqui ele também te dá os cupons. Então aqui você também consegue pegar cupons para certificações especiais ou para o bundle. Ó. Por exemplo, o 35% off, que estava lá naquele repo do GitHub, você também consegue acessar por aqui. Que aí tem aqui, ó, que eu falei da Ana Pedra, né? Então você vai ver o vídeo. Aqui também tem muita coisa. Você, além, ó, vamos lá. Você pode fazer diretamente pelo path ali da Code Cloud. Você pode pegar vídeos no YouTube e ver como que as pessoas fizeram. Você pode comprar simulados na Udemy ou cursos também completos na Udemy. Você pode fazer aqui, por exemplo, na Free Code Camp, tem uma da KCNA completo, tem mais acho que de 11 horas, um tutorial completo. Então, pô, você não precisa pagar, você pode fazer de forma gratuita os cursos, né? Então tem vários insights aqui legal. E você pode testar também pelo Killer Shell, que é um simulador do exame da prova real ali, né? Que é onde você vai entrar e fazer teus comandos ali no terminal e tal, como se você estivesse fazendo o exame. Então é bem legal. Aqui tem um Training Certification do Kubernetes da própria Docker oficial. E aí você pode procurar aqui se tem algumas coisas free também para você trabalhar. E por último, também um repositório do GitHub aqui do Thiago Heider, sobre a jornada dele também, da mesma forma que o Eduardo Munari colocou lá, a jornada dele aqui, e cada lugar aqui, né, cada pastinha você vai acessar sobre as notas dele a respeito de alguma certificação. Então, se você quiser, ele vai dar as informações dele ali a respeito disso. Então é isso, galera. A questão agora de se vale a pena ou não é algo muito pessoal. Se a empresa exigir, porque é muito difícil alguma empresa exigir, faz. Se a empresa bancar também, você tá de bobeira aí, estuda e faz. Se você já tem experiência, cara, acho que vale muito a pena você fazer a certificação. Acho que é sempre muito válido você ter certificações que são robustas dessa forma, né? Robustas que eu digo também no sentido de que você tem que ter um conhecimento bem profundo em algumas questões, né? Tudo bem que alguns dizem que as teóricas aqui não valem muito a pena, mas eu acho importante você também ter uma teoria sólida, válida. Então, na minha concepção, a teoria e a prática elas casam muito bem, então eu gostei muito desse caminho aí, desse path. Aqui ele também, né, ele coloca aqui no mapa, na geografia, quantas pessoas tem hoje as certificações. Está indo para 3.000 pessoas, então tem 2.970 pessoas. No Brasil aqui tem acho que 61, então é isso. No Brasil tem essa quantidade de pessoas, algumas aqui no sul, algumas ali no centro-oeste, sudeste, nordeste, aqui na parte do norte, muitas pessoas com certificações. E quando eu for evoluindo aqui nos estudos e nas provas, eu vou fazendo vídeos e mostrando para vocês. E é isso, galera. Valeu!